páginas sagradas, a história começa com promessas divinas e a luz que nos guia. De Gênesis a Apocalipse, a jornada é eterna. Nas palavras do Pai, encontramos a vida. Corações se abrem em busca da verdade. Na sabedoria antiga, encontramos a paz. Cada versículo, um eco de amor. A Bíblia, nosso farol, nos mostra o caminho. Vem, vamos juntos explorar esta história de fé, esperança e glória sem fim. Na palavra sagrada, encontramos a vitória. A Bíblia é luz, é força em mim. Vem, vamos juntos explorar esta história de fé, esperança e glória sem fim. Na palavra sagrada, encontramos a vitória. A Bíblia é luz, é força em mim. Em páginas sagradas, a história começa com promessas divinas e a luz que nos guia. De Gênesis a Apocalipse, a jornada é eterna. Nas palavras do Pai, encontramos a vida. Corações se abrem em busca da verdade. Na sabedoria antiga, encontramos a paz. Pessoal, eu peço perdão desde já, Um eco de amor porque estão fazendo obra aqui na rua nos mostra o caminho. e não é fácil, né? O povo, quando resolve fazer obra, faz barulho pra caramba. Talvez vocês estejam escutando aí e eu peço perdão, porque eu não tenho controle sobre isso. Então nós vamos começar a estudar a introdução à Bíblia. Porque se nós estamos querendo conhecer melhor a Bíblia, temos que ter conhecimentos básicos de como foi formado, como é a organização, né? Com uma história, pelo menos básica, para vocês se localizarem, entenderem o que está a acontecer. Né? O que está a acontecer. Então vamos lá. Introdução ao Antigo Testamento. A Faculdade de Roniana é uma faculdade católica. Então, tem algumas citações aqui que não necessariamente eu concordo, mas que eu deixei porque o material dele está muito bom. Ao entrar no mundo da Bíblia, nós temos que entender um pouco do nome, línguas originais e material da Bíblia, a Bíblia hebraica e as principais traduções primitivas. Quem escreveu a Bíblia, divisão da Bíblia, títulos, capítulos e versículos. Procurar citar os textos bíblicos. Quando e onde foi escrita a Bíblia. A história, a geografia e economia de Israel. E as grandes festas judaicas. São aspectos importantes para nós conseguirmos nos situar na história e no tempo. Porque lembra que a Bíblia parece que foi escrita ontem. Mas foi escrita começou a ser escrita há mais de 3.000 anos. Ok? Então, para compreender a Bíblia, temos que entender que o cânon do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, cânon ou canon, eu chamo cânon, eu acho que é mais correto. Visão geral do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, formação do cânon da Bíblia, processo formador de um livro ou bloco bíblico, o Pentateuco, o principal bloco dos livros do Antigo Testamento. Para terminar, vamos falar de conclusão, mas isso é lá para o final. Aqui tem uma citação do São Boaventura, lembra que esse material é um material católico, tá bom? Mas o que ele diz é pertinente. Ninguém crê que lhe baixe a leitura sem a unção, a especulação sem devoção, a investigação sem admiração, a atenção sem alegria, atividade sem piedade,
a inteligência sem humildade, o estudo sem a graça divina e a pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. Aqui também embaixo está uma foto do mosteiro Banorégio, na Itália, tá bom? Introdução para começar. Aqui tem um conceito que eles dizem que a Bíblia não é a primeira revelação de Deus. Não é a primeira palavra de Deus. E ele cita a vida, né, como a revelação de fato, né? Eu diria que realmente a Bíblia não é a primeira revelação de Deus. A primeira revelação de Deus, ela foi pessoal. Lembra que no Jardim do Éden, Deus vinha falar com Adão e Eva, enquanto eles não tinham pecado. Então a revelação divina era através era direta, não tinha alguma coisa escrita, né? Era cara a cara. Mas à medida que o homem foi pecando, se afastando de Deus, Deus foi então preparando um material para voltar a se revelar. Porque inicialmente era assim, Deus falava com o homem diretamente. O pecado entrou e separou. E Deus então, depois ele começa a revelar de novo, se revelar de novo, aquele homem que tinha se afastado. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, que explora a revelação de Deus a diversos povos ao redor do mundo, que consta da primeira revelação, ou seja, do primeiro contato do homem com Deus, e que o homem levou isso, nessa história, a revelação, para todos os lugares para onde ele migrou. Tá? Então eu concordo em parte, mas não dando ênfase à vida em si. Tá? Eles fazem aqui um paralelo do cabide, a roupa e a pessoa, de fato, é importante. O cabide é importante por causa da roupa, a roupa é importante por causa da pessoa. Os cursos, né, e livros que falam sobre a Bíblia são importantes por causa da Bíblia. E a Bíblia é importante por causa da vida. Na realidade, a Bíblia é importante por causa do ser humano que a lê. Certo? Mas, no conceito teológico, né, apontado no livro, nós temos na nossa vida um pedaço que é no ventre materno, outro pedaço que é a vida terrena e outro pedaço que é a vida na eternidade. Né? Ele aponta aqui o Salmo 104, 27 a 30, Salmo 104, de 27 a 30, Romanos de 8 e de 28 a 30. Romanos capítulo 8, de 28 a 30. E João, capítulo 1, versículo 3. E também aqui Mateus 7, versículo 12. Volto a falar sobre a vida, não necessariamente eu concordo com tudo que está escrito, mas de fato a Bíblia é para mudar a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Nós tínhamos perfeita comunhão com Deus, tínhamos saúde, tínhamos eternidade, perdemos, e agora a revelação da palavra de Deus vem nos dar saúde e eternidade novamente. A palavra de Deus e a palavra humana. O que é a Bíblia, né? A Bíblia, ela não foi psicografada. No Brasil, existia um tipo de espiritismo, existe até hoje, em que um homem recebe uma entidade e fica escrevendo ali, automaticamente não sabe nem o que está escrevendo. A Bíblia não foi feita assim. Deus inspirou o registro, mas deixou que o homem, o escritor,
pudesse usar a sua língua corrente na altura, pudesse também usar o seu contexto histórico, contexto social, cultural, né? Um exemplo disso é quando Paulo fala aos Coríntios sobre cabelos curtos, né? É bastante interessante porque muitos usam alguns textos como se fossem verdades absolutas. Na verdade, quando Paulo fala que cabelo curto na mulher é desonroso, ele está se referindo a um contexto social dos coríntios em que as prostitutas, as meretrizes, usavam cabelo curto na rua para serem identificadas. Então, quando ele vai escrever a igreja, ele diz, olha, evite cabelo curto. Mas não que Deus seja contra o cabelo curto na mulher, mas é porque para fazer a diferenciação entre o que é santo e o que é pecaminoso, ok? Então Deus inspirou homens com as suas palavras, para usarem as suas palavras, a sua língua, no seu contexto histórico e social. E isso que traz a vida. Quando você está lendo a Bíblia, parece que está vivendo aquilo, porque é todo um contexto verdadeiro. Não é uma coisa teórica, é uma coisa realmente viva. Amém? Nessa ilustração temos a menorá, que é o candelabro de 7 braços, que está no canto inferior do direito do vídeo. Temos o Domo da Rocha, que é uma mesquita em Jerusalém, onde era o Templo de Salomão. E à esquerda há uma ilustração de Moisés. Nomes, línguas originais e materiais da Bíblia. Então, a palavra Bíblia vem do grego, que significa Bíblia, que era chamada Bíblia. Significa coleção de livros, uma verdadeira biblioteca. Por isso a nossa Bíblia tem 66 livros. A católica tem mais, porque eles adotaram os deuterocanônicos, ou seja, livros de inspiração secundária, contos, histórias, né? Eram ilustrativas como se fossem inspiradas, não são. A Bíblia é dividida em 2 partes. A primeira parte é o Antigo Testamento ou Antiga Aliança, que se refere ao tempo antes de Jesus vir ao mundo. O Novo Testamento ou a Nova Aliança representa o próprio Jesus com aquilo que foi feito e ensinado a partir da fé em Jesus e por seu amor. Ok? Nomes que a Bíblia recebe: Sagrada Escritura, Palavra de Deus, Sagradas Letras, Livro da Aliança ou do Testamento, Livro Sagrado. Como expliquei, testamento não tem muito sentido porque o testador não morreu, o testador está vivo. Significa aliança ou pacto, né? O antigo pacto, que era um pacto no Sinai, e o novo pacto, que é o pacto de Jesus naquela cruz, no Calvário. Ok? Línguas originais da Sagrada Escritura. A Bíblia foi escrita em 3 línguas básicas: hebraico, aramaico e grego. O hebraico e o grego são línguas muito semelhantes. No tempo de Jesus, falava-se em aramaico e escrevia-se em hebraico. E muita gente arranhava o grego e até o latim. Okay? Aqui há exemplos em que o aramaico forma algumas exceções no Antigo Testamento.
Eu vou ler aqui. Item A, o aramaico, foi escrito as passagens de Esdras 4:6, 6:18, 7 de 12 a 26, Daniel 2, 4 a 7 e o 28. As duas palavras em Gênesis 31 e 47, uma frase em Jeremias 10, 11. O item C, item B, melhor dizendo, eu não vou ler porque são livros que só constam na Bíblia Católica, ou seja, são livros de inspiração secundária. É como você usar um manual bíblico para estudar a Bíblia. O manual bíblico não foi inspirado por Deus, ele só esclarece algumas coisas, ok? Então, essas são as línguas do Antigo Testamento. No Novo Testamento foi escrito quase tudo em grego. Deixa eu ver aqui. O Novo ou Segundo Testamento foi escrito em língua grega, chamada koiné. Na verdade, se trata de um grego ático, de Atenas, que sobrepôs ao iônico, o dórico e o eólico, certo? Grego koiné, grego comum, em que o grego que o povo falava era a língua coloquial da época. Os materiais primitivos comuns ao registro. A palavra de Deus era a pele crua, comumente de carneiro, o papiro, comum no Egito, e já usado no ano 3000 a.C., o pergaminho, pelo ano 100, oriundo da cidade de Pérgamo e Ásia Menor, onde proveio a denominação. Outros materiais como pedra, metal, tijolo, cerâmica e ostraca. Então aqui a gente percebe que alguns materiais foram escritos no Antigo e o Novo Testamento. É interessante que papiro era feito de uma planta, de um junco, ele era unido e gerava uma folha prensada, mas era, vamos dizer assim, quase que exclusivo da biblioteca de Alexandria, no Egito. Em Pérgamo existia uma biblioteca também muito grande que se rivalizava à biblioteca de Alexandria. E muitos não queriam que a biblioteca de Pérgamo fosse tão importante quanto a biblioteca de Alexandria. Então, os habitantes de Pérgamo criaram o pergaminho, que são folhas de couro costuradas uma a uma, né? Como se pode ver aqui na ilustração. Eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Vou fazendo um zoom aqui para ficar mais simples de entender. Vocês estão vendo essa costura que está no lado direito do rolo, no lado esquerdo do rolo do pergaminho, uma costura feita à mão. Os pergaminhos eram, sim, costurados um a um, formando folhas grandes, ok? A Bíblia hebraica, muitos séculos antes de Cristo, foi escrita por escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo de Israel mantiveram registro da sua história e seu relacionamento com Deus. Igualmente fizeram registro das mensagens e revelações que receberam de Deus. Esse registro tinha um grande significado e importância na vida daquele povo. Por isso foram copiadas muitas vezes e passadas de geração em geração. Então,
O Antigo Testamento era dividido basicamente em 3 partes. A Torá, a lei, que reúne os primeiros 5 livros da Bíblia que foi escrito ao princípio por Moisés, chamado Pentateuco. O Nevim, ou profetas, seção que inclui todos os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Certo? E também o Ketubim, são escritos que unem demais livros, entre os quais Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiásticos, também Esdras, Neemias, Daniel, livros de crônicas que aparecem na última posição do canto. As letras iniciais formam o acrônimo Tanakh, que é o nome que os judeus dão à Bíblia. Tanakh. Traduções do Antigo Testamento. Versão Septuaginta. Tradução de Áquila, Simaco e Teodicião, no século II. Hexapla de Orígenes, uma compilação em 6 colunas. Da Bíblia Hebraica, uma transliteração desta mesma Bíblia, da Septuaginta, além de traduções de Áquila, Simeão e Teodicião. Certo? Coisa importante aqui é que tem uma nota que Ptolomeu II, o rei do Egito, entre 287 e 247 a.C., encomendou para a sua biblioteca em Alexandria uma tradução grega das escrituras sagradas dos judeus. Essa foi a primeira tradução do feito dos livros hebraicos para outra língua. Foi feita por 72 escribas durante 72 dias. Daí o nome Septuaginta, tradução dos 70. Aqui tem uma tabela de evolução, para isso a gente não nos interessa nesse momento. Textos originais. Textos originais e tradução do Antigo e do Novo Testamento com as principais traduções. O Antigo Testamento, original em hebraico, Septuaginta em grego. Novo Testamento, originalmente em grego, depois foi para a Vulgata, do latim, e já tem a tradução de João Ferreira de Almeida, que está em português, tá certo? As principais traduções da Bíblia Antiga. É impressionante como fazem barulho para fazer uma coisa tão simples que estão fazendo. A versão Perrita Filiaca e Copa Ibero Vetus Latino. A Vulgata de São Jerônimo, para o latim, no final do século III, a pedido do Papa Damasus I. Em 1968, Paulo II promulgou, João Paulo II, né, promulgou a Neo Vulgata. Traduções em vernáculo. O que é traduções em vernáculo? Traduções em línguas correntes dos países. A Espanha conheceu múltiplas versões a partir do século XIII. Com a invenção da imprensa por Gutenberg, a partir de 1450, fizeram-se traduções latinas e alemãs. 15 traduções latinas e 10 traduções alemãs. Em 1570 e 1770, a Igreja Católica proibiu as traduções vernáculos da Sagrada Escritura, que é um absurdo, porque sem a Bíblia o povo não pode conhecer a Deus. No começo do século XX, Pio X recomendava ao menos o Evangelho para as famílias, ou seja, voltaram atrás. A primeira Bíblia impressa foi impressa por Gutenberg na imprensa, né? Por Gutenberg, o primeiro livro impresso foi a Bíblia em 1455. Uns 1.100 anos depois de Jerônimo, século III, na época da invasão da América pelos europeus, Lutero fez traduzir a Bíblia para o alemão. E essa tradução
é o que deu à Alemanha a sua língua nativa, porque até então não tinha havido uma tradução tão boa que pudesse fundamentar também a, vamos dizer assim, a ortografia, né? Tudo direitinho da língua alemã. Até então a língua alemã era um retalho, porque a Alemanha era formada por vários condados, várias províncias que falavam línguas um pouco diferentes umas dos outros. Então, Lutero deu à Alemanha como um todo uma língua uniforme, tá certo? Como Jerônimo e Lutero usa a versão hebraica do Antigo Testamento. Segundo ele, embora a igreja acate e leia o Deuterocanônico, não deve usá-los para fundamentar a doutrina. Ou seja, os livros deuterocanônicos não são inspirados. Traduções para o português, 1681, João Ferreira de Almeida fez a primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Nas últimas décadas, foram editadas várias traduções da Bíblia pelos católicos, a Igreja de Jerusalém, a Bíblia Sagrada da Rosas e a edição pastoral do Paulo. A FEB Loyola, a Língua de Linguagem de Hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia do Peregrino, Paulo, entre outros. Quem escreveu a Bíblia, né? Foi o próprio Deus. Por meio de pessoas. Essas pessoas quiseram ajudar o seu povo a viver como filhos e filhas de Deus. Por isso, escreveram mensagens inspiradas por Deus para ajudar a sua gente a viver. Embora a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita por pessoas humanas, em linguagem humana. Trata-se de um verdadeiro livro feito em mutirão, em lugares diferentes, em distintas épocas, por muitas pessoas. Graças a Deus. Parou um pouco o barulho aqui, espero que melhore. Não é? É só para irritar mesmo. A formação da Bíblia contribuiu, entre outros chefes populares, poetas, legisladores, profetas, sacerdotes, historiadores, mestres, cantores, políticos, salmistas, apóstolos, evangelistas, sábios, catequistas, missionários, liturgistas, pais e mães de família. Tá certo? Pessoas de mais diversa origem. Para ler a Bíblia é muito importante que nunca esquecer a forma humana da palavra de Deus, senão corrermos risco de tratar a Bíblia como uma coisa mágica, como um fetiche. Aqui no Brasil e também em Portugal se usa abrir a Bíblia no Salmo 91 como se fosse uma proteção. A Bíblia não é um amuleto, não é um fetiche. Ela só faz efeito à medida que ela é lida e interpretada. Os exegetas procuram estudar a Bíblia com instrumentos que a ciência coloca à disposição, tratando antes de tudo como uma produção humana. A palavra de Deus é a palavra encarnada na palavra humana. Diz aqui algumas coisas que eu não concordo, né? Que trata-se de um livro divino humano. Em certa parte, sim, mas não se pode confundir. É um livro divino, usando as palavras e a questão do momento, da história, o contexto humano. Mas é uma palavra inerrática, ou seja, não existe texto na Bíblia que se contradiz. A Bíblia não é a palavra caída prontinha, ela foi revelada aos poucos. E aos poucos ela vai nos esclarecendo. Quando você começa a ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma progressão, né, histórica, né, e também cultural, os fatos históricos que aconteceram. Deus não poupou o seu povo de castigos, mas ele revela que ele continua sendo o mesmo Deus, desde o início até o final.
A Bíblia confronta duas grandes linhas de interpretação da vontade de Deus, a oficial e a popular. Eu não entendi bem o que significa isso, mas não vamos entrar dentro desse detalhe. Abuso da Bíblia, né? Tem que tomar cuidado para que a gente não interprete a Bíblia ao nosso bel prazer. Como eu disse, você pode formar uma teologia, uma teoria maravilhosa com diversos versículos e passagens bíblicas. Se houver uma só passagem bíblica que não esteja de acordo, essa teoria ou doutrina não vai. A Bíblia foi muito manipulada, né? Ela pode ser até usada se for usada parcialmente, pode ser até usada pelos ateus, para dizer que não há Deus. Na Bíblia está escrito, desoneste o seu coração. Desoneste o seu coração, não há Deus. Então não pode ser manipulada. Ela foi usada, manipulada para roubo, para escravidão, para abusos, para violências sexuais e tudo mais. Por trás dessa ideologia estava o projeto europeu de conquista, no caso, em relação às Américas e à África. A Bíblia em títulos, capítulos e versículos. Nossa Bíblia traz em títulos, subtítulos para orientar os leitores. Contudo, os textos originais não os traziam, nem a divisão de livros bíblicos em capítulos e versículos. Provém de autores que foram consagrados. Aqui tem todo um esclarecimento, tá? É importante que vocês entendam, tá certo? Como eram as primeiras tentativas de dividir a Bíblia. Jesus, por exemplo, ele vai citar alguns textos em que Jesus cita Isaías, né? Lucas capítulo 4, 16 a 19, cita Isaías 61 e 2. As primeiras divisões da Bíblia aconteceram lá pelo século XV, dos anos 401 até o 499. A divisão das escrituras foi protagonizada por Etienne Langton, ou Stephen Langton, 1150 a 1228. Aqui tem o histórico da pessoa, tá? E a divisão foi usada pela primeira vez na Bíblia de Paris. À medida que os estudos progrediam, a divisão dos capítulos se tornou-se insuficiente, foi necessário dividir em versículos. Para isso, vamos citar Roberto Estevão, ou Robert Estienne, Roberto Stefano, 1503 a 1559. Esse editor protestante, lembra que nós estamos usando material católico. Fez pequenos retoques à divisão de Paganini no Antigo Testamento e aplicou o mesmo esquema. Curiosamente, Paganini não havia feito divisão dos livros deuterocanônicos, mas fez o Etienne. Bom, volto a dizer, livros deuterocanônicos são de inspiração secundária. Eles foram livros para ajudar o contexto histórico, mas não são inspirados. É como você pegar um manual bíblico, que aqui eu não tenho, como você pegar esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. E dizer que ele é um livro que ajuda a entender a Bíblia. Mas ele não é a Bíblia, ele não é material inspirado. Amém? Em 9 de novembro de 1592, né, no papado de Clemente VIII, surgiu a primeira versão oficial da Igreja Católica, já com a definitiva divisão do texto bíblico em capítulos e versículos. Aqui está como dividir e expressar a Bíblia. Então, a primeira abreviação, Jo, é o livro de João, o Evangelho de João. O segundo é o capítulo 9. O terceiro é o versículo 5. O capítulo e versículo podem ser separados por vírgula.
às vezes separa por 2 pontos também. Um pequeno hífen entre os versículos, né, depois da primeira vírgula, significa que é uma leitura contínua do primeiro versículo até o último. Aspas, toda a citação bíblica tem que vir entre aspas. E a citação de Deus dentro do versículo tem que vir em aspas simples, para que fique claro, tá certo? Quando se usa o travessão, significa uma sequência de capítulos, não é mais versículos. Por exemplo, escreve-se Isaías 40, travessão 55, ou Isaías 40, versículo 1, travessão capítulo 55, versículo 13. Ok? O ponto entre 2 versículos significa que é um salto. Por exemplo, se você se te interessar fazer 2 afirmações sobre Jesus no capítulo 2 de Lucas, estão separadas, então cita-se um salto até o outro. Por exemplo, escreve-se Lucas 2, 40.2, ou seja, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 e 52. Não é até, é e. Ponto e vírgula separa uma citação da outra. Por exemplo, Mateus 5, 48, ponto e vírgula, 7, 12. Quer dizer, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, e capítulo 7, versículo 2. Ok? O versículo também pode ser dividido em partes A, B, C e D, como, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Ora, esse versículo 42, o versículo 42 pode ser dividido em 4 partes. Eles mostravam-se assíduos nos ensinamentos dos apóstolos, primeira parte. Atos 2, 42a, a comunhão fraterna, comunhão dos santos, 42b, a fração do pão, a divisão do pão, 42c, e as orações, 42b. Quando o livro só tem um capítulo, cartas de Romão, por exemplo, não precisa citar o capítulo. Cita só o versículo, significa que é um capítulo 1. Bem? A formação da Sagrada Escritura foi um longo processo entre 1250 e 100, 1250 AC e 100 DC, aproximadamente. O Antigo Testamento levou mais de 1000 anos para ser escrito e mais ou menos 50 anos, o Novo Testamento 50 anos. Anotação individual, entre esses dois houve um período chamado interbíblico em que não houve revelação inspirativa de Deus, portanto não foram escritos nenhum livro canônico. Aproximadamente 400 anos, tá? A datação individual dos livros deverá ser apresentada no início de cada livro, ou de um bloco deles. O Antigo Testamento foi escrito em Judá, reino do sul, Palestina, em Samaria, reino de Israel, ao norte da Palestina, em Babilônia, onde o povo judeu esteve exilado por 587 a.C. a 539, no Egito, onde muitos judeus viviam na diáspora. Os livros do Novo Testamento foram escritos nos lugares por onde os evangelizadores cristãos pregaram e fundaram comunidades cristãs primitivas. Na Palestina, na Síria, na Ásia Menor, na Grécia e na Itália, particularmente em Roma. Bom, então nós podemos ver pela marcação dos papiros, né? Papiros não, dos pergaminhos, né? Onde foram escritos
alguns dos textos bíblicos, né? Então, só para a gente ter uma ideia clara. Isso é interessante, esse mapa, né? Fala aqui em Jerusalém, Baixo Egito, Babilônia, provavelmente aqui Antigo Testamento, aqui também, aqui Antigo e Novo, aqui Novo, aqui Novo, aqui o Novo Testamento e na Itália o Novo, quer dizer, na Grécia o Novo, na Lícia o Novo, na Sicília o Novo, Jerusalém Novo e Antigo Testamento, ou Novo e Antiga Aliança, Baixo Egito provavelmente Antigo, a Septuaginta, e na Babilônia provavelmente Antiga Aliança. Um pouco história da geografia de Israel, né? Nós já lemos aqui sobre o crescente fértil, né? E são essas duas linhas aqui, paralelas, formando uma meia-lua, que pega ali Kuwait, Iraque, Síria, Líbano, Israel e Egito. É o crescente fértil, onde desenrolou praticamente todas as histórias, né, do Antigo e do Antigo Testamento, tá bem? Aqui na faixa verde, né? Aqui na faixa verde, nós temos aqui onde a terra que está mencionada praticamente todo no Antigo Testamento e parte do Novo, né? O povo da Bíblia viveu nessa faixa verde, indicando que Israel, que é um pedacinho de Canaã, tem 27.800 km². É um país bem pequeno, muito pequeno mesmo. Bem? A formação do povo de Israel, alguns com esse texto aqui falam sobre o povo formado pelo povo abraâmico, o povo mosaico, o sinaítico e o rapirus, que são grupos oprimidos das periferias do estado, das cidades e estados de Canaã. A Bíblia fala do povo de Israel, algumas pessoas de Arã, algumas pessoas de Canaã que foram assimiladas indevidamente e que formaram o povo de Israel. Algumas pessoas do Egito também, quando saíram lá do Egito, junto com Moisés, saíram uma mistura de egípcios também, provavelmente que tinham se casado com pessoas de Israel ou simplesmente quiseram seguir junto com o povo de Israel para sair do Egito. Então aqui é uma declaração que os estudiosos da Bíblia apresentam 4 grupos principais: o povo de Deus, o povo de Israel, o nativo, o abraâmico, o mosaico e o sinaítico. Eu penso um pouco diferente, mas aí está escrito. O grupo nativo são aqueles que ficaram, né, na terra de Canaã e que foram absorvidos por Israel. O grupo abraâmico são aqueles que vieram junto com Abraão. Lembra que nem todos eram filhos ou descendentes de Abraão. Alguns eram escravos, né? Alguns eram servos, formavam também o grupo de Abraão. O grupo de Moisés, né? Que justamente saíram muitos egípcios junto com o povo de Israel, atravessaram o Mar Vermelho. E o grupo sinaítico, que era formado por beduínos das tribos que viviam no deserto. Não esqueça que o sogro de Moisés era da tribo, né, e dessa área aí. Então, não podemos esquecer disso. Amém? Declaro que é uma região bastante povoada
e que algumas pessoas se juntaram ao povo de Deus. A terra de Israel, ou Eretz Israel, ou ainda Sião, se tornou o nome para a terra de Israel atualmente. Assim como o Brasil já foi chamado de vários nomes, de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, antes chamavam de. A maioria dos israelenses chama seu país simplesmente de Hatzer, ou terra, ou a terra, tá? Com aproximadamente 8 milhões e 900 mil habitantes, isso em 2010. Caracteriza com um amplo espectro de vida, religiosidade e tudo. Aqui temos uma tabela com dados de 2010 que relacionam exatamente a população: 75% do judaísmo, 18,6% do Islã, né? Sem religião, cristianismo 2%, budismo 0,3%, outros 0,2%, e religiosidade popular, que são os animistas. Acredito que sejam isso. Israel, onde é que fica Israel? Israel fica aqui na confluência de 3 continentes, basicamente, da África, da Ásia e da Europa. Fica ali no meio do caminho, é a terra do meio do caminho, tá certo? Uma localização excelente que dá mobilidade a esse povo. Esse lado aqui verde, entre o Mar Mediterrâneo e a Jordânia. O território de Israel é um território bastante montanhoso, com planícies. Então, do ponto de vista da geografia, tem a planície costeira, bem aqui a bordo do Mar Mediterrâneo. Tem a planície de Cefelá, que fica logo em seguida. Tem as montanhas centrais, onde fica Jerusalém. E tem a planície do Vale do Jordão, onde fica ali o Mar Morto, aquele azul mais claro, e o Lago da Galileia lá em cima. A localização de Israel é um lugar bem nevrálgico, fica entre o Egito, Jordânia, Síria e Líbano. Tem só 27.800 km², é um país muito pequeno. Tem de ponta a ponta, norte e sul, 470 quilômetros. Se faz em 6 horas de carro. E 135 quilômetros na maior largura, que é ali perto do deserto, tomando referência à cidade de Berseba aqui. Tá? Eu já falei, né? 90 minutos a parte mais larga e 6 horas de Eliate até o ponto norte de Israel. Se divide em 4 regiões geográficas, faixas paralelas que correm de norte a sul e uma vasta zona, quase toda árida, na metade sul do país. Então está aqui a planície costeira. Depois tem a cadeia de montanhas, onde fica Jerusalém. É o Vale de Jezreel ou Vale do Armagedon, tá bom? Para quem não sabe, esse vale é o vale mencionado lá em Apocalipse. Jezreel ou Vale do Armagedon. Jerusalém é a cidade, vamos dizer assim, símbolo, né, de Israel, mas também é pleiteada pelos cristãos, pelos muçulmanos também, para que sejam a capital, né, da autoridade palestina. Mas depois da guerra de 67, Israel tomou conta politicamente de Jerusalém. O Negev constitui cerca da metade da superfície de Israel, essa área aqui laranja, e tem apenas 8% da população. A economia se baseia em agricultura e indústria, mas para o sul é bastante árido, junto a Eliate e o Mar Vermelho.
Agudas elevações de granito cinza e vermelho são cortadas por gargantas secas, rochedos íngremes e cujas camadas de arenito resplandecem ao sol. E o Vale do Jordão, que é tão mencionado no Novo Testamento, tá? Onde Jesus foi batizado, onde muitos seguidores de Jesus foram batizados também. Tá? O Vale do Jordão e o Arabá acompanham o comprimento da fronteira oriental. Sua área setentrional é muito fértil e o sul semiárido. Agricultura, pesca, indústria leve, turismo são as principais atividades econômicas. O Rio Jordão, com as principais afluentes, à margem esquerda, o Jaboque e o Arnon, correm de norte a sul e desce mais de 700 metros no curso de 300 km, alimentado por regatos que descem do Monte Hermon, atravessa o fértil Vale de Ula, fica lá no norte, o Lago Genezaré, ou Mar da Galileia, e continua a atravessar até o Mar Morto. O Lago de Genezaré, o Quirinete, o Mar da Galileia, é mostrado nessa foto, bastante bonito até. Né? Não é um lago, não é um mar, mas citado na Bíblia como um mar. Okay? É o local onde os israelitas retiram boa parte da água para agricultura e água potável. Israel, Mar da Galileia, visto a partir dos montes da Bem-aventurança e do Tabaga. Então temos aqui Damasco, o Mar da Galileia, desce o rio e o Mar Morto. Essa é a visão do Mar da Galileia, Monte das Bem-aventuranças, que aqui próximo a Cafarnaum, tá bom? Capernaum, né? Cafarnaum. O Rio de Jordão, foto, ilustração, foto e batismo, tá certo? Batismo no Rio de Jordão. Arabá, ou savana de Israel, inicia-se ao sul do Mar Morto e se estende até o Golfo de Eliade. Apesar das diversas condições climáticas, ali são cultivadas frutas, verduras fora de estação, sobretudo para exportação, graças ao uso de sofisticadas técnicas agrícolas. O Mar Morto. Aqui, está escrito lá, Mar Morto. É um terreno mais áspero da Judéia, com 930 km², chama-se Mar Salgado, com belíssimas formações de sal, cristalizado na superfície. Tem 82 km de comprimento, de norte a sul, e cerca de 18 km na maior largura. Aqui é a foto do mar, né? Chega a ter 30% de sal na água, o que é muito. Você não consegue se afogar no Mar Morto. É impossível. Principais cidades de Israel: Jerusalém, né? Tel Aviv, Haifa, Zion, que eu não sei onde é, Asdod, que é aqui na faixa de Gaza, não, um pouquinho acima, Berseba, cadê Berseba? Não estou achando, mas é só você olhar com calma aí que você vai ver. Tivá e Betânia, certo? Os rios da Palestina, né? Rio Querite, Rio Jaboque, Rio Yamurque, Rio Kizom, Rio Caná, Gaás, Sorek e Besor. A maioria são da bacia do Mediterrâneo e da bacia do Mar Morto. Tem o rio Armon também, que a maioria deles são citados na Bíblia. É interessante, né, que aqui tem nessa ilustração a seta azul aponta para o Mar Mediterrâneo,
a seta vermelha para o Mar Morto, a seta marrom para o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e o Lago Lé, ou Lula, acima do Mar da Galileia, com a seta roxa. Aqui dá para você ter uma ideia do corte, como a terra de Israel é assim, né? O rio nasce aqui perto de Dan, desce, vai para o Lago Lé, no nível do mar, desce mais ainda, vai para o Lago de Genezaré, que está 210 metros abaixo do nível do mar, e depois vai para 400 metros no Mar Morto, que está a 400 metros do nível do mar, abaixo. E tem 400 metros de profundidade, ou seja, é uma fossa, né? Rio Jordão, a fonte, lá em cima, perto da nascente. Aqui tem a economia da Judéia no século IV e no século I. Então tem aqui camelo, cavalo, boi, ovelha, jumento, cão de caça, trigo. Tem aqui o que funciona, o que funcionava no passado, tá certo? E é peixe, né? Pesca. Aqui no mar Mediterrâneo, né? Traços meia-lua, peixe. Sentido religioso. Para o povo de Israel, a terra prometida tem profunda significação religiosa. É uma herança de que Deus prometeu a Abraão. Gênesis 12, 7 a 9. Herança deve ser honrada, não pode ser vendida. 1 Reis 21, de 1 a 16. A doação gratuita de Deus, ou seja, Josué 24, de 1 a 13. Deus deu a terra de Israel aos israelitas. Se é de Deus, ele pode ser dado aos filhos e filhas seus. Então é para todos nós, Levíticos 25 e 23. 25, versículo 23. Aqui são as fotos. O domo da rocha em cima, à esquerda superior. Abaixo o Muro das Lamentações. E à esquerda e à direita superior. Não sei exatamente o que é, mas parece ser um outro templo árabe. Parece. Crescente fértil, essa área em verde. Por que verde? Porque é fértil, né? Mesopotâmia, né? Fala da Bíblia, vários países. Então, Turquia, Rússia, Ásia, Mesopotâmia, Irã, Bagdá, Arábia Saudita, Egito, nos presentes dias, tá bom? E as fronteiras também são as fronteiras atuais. De Gênesis Apocalipse, a jornada é eterna, nas palavras do Pai. A vasta é literalmente entre rios, Mesopotâmia. Essa área aqui mais clara aqui, onde está a Síria, Iraque, o Tigre e o Eufrates. É uma região oeste asiático, margeado pelo rio Tigre e Eufrates, que se estende desde os montes da Armênia ao norte do Golfo Pérsico, ao sul, cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É conhecido também como berço da humanidade, pois é a terra dos primeiros dias da história bíblica. Essa região que ocorreu o surgimento do homem, concluindo-se então que o Jardim do Éden ficava nas nascentes do rio Tigre e Eufrates. Está aqui em cima, perto da Turquia. Embora a minha informação seja aqui perto do Golfo Pérsico, mas vamos deixar a informação que está valendo aqui no material. Caminhos da Palestina. A terra de Israel era uma terra de passagem. Né? Exércitos do Egito iam combater com os exércitos da Síria, com o exército dos hititas. Então já tinha um caminho oficial pela Horta do Mar, que passa por Ascalon, Jope, Afec, Megido. O caminho real, via Régia, que era aqui pelo Cafarnaum, Azor. E Jesus caminhou muito por esse caminho. Né?
O caminho real é aqui por Aroé, Ramote Gileade e vai para Damasco, esse azul. O caminho do mar é o caminho vermelho, eu me equivoquei. Topografia da Palestina, olha só, foi feito um corte, então você tem o mar, a planície litorânea, as montanhas, depois desce para o vale do Mar Morto, do Lago da Galileia, depois sobe para o Planalto Oriental que vai para a Jordânia. A flora da Terra Santa. Os escritores hebreus mencionaram mais de 100 espécies de vegetais. No período verotestamentário, os produtos encontrados com mais abundância eram trigo, oliveira, a uva, eram da dieta básica dos israelitas, constituindo o trinômio pão, azeite e vinho. Havia também cevada, tem lentilha, mostarda, pepino, cebola, alho, romã, melão e tâmara. As plantas silvestres dos tempos bíblicos eram o cedro, a faia, o pinheiro, a acácia, a palmeira, o carvalho e a murta. Aqui estão exemplos, né? O cedro, a faia, a acácia e os pinheiros. Aqui as palmeiras, o carvalho, a murta e aqui plantações de laranja. E aqui laranjeiras. Minerais da Terra Santa, Deuteronômio 8, 9. Ferro, cobre, ouro, prata, enxofre, estanho e chumbo. O Mar Morto é uma fonte inesgotável de riqueza. Suas reservas de sais e minerais são orçadas em bilhões e bilhões de dólares. Atualmente a empresa Ava de cosméticos, amor em hebraico, fabrica produtos feitos de lama e da base mineral, compostos a partir do Mar Morto. A empresa tem lojas próprias em Israel, Alemanha, Hungria, Filipinas e Singapura. Também tem diamantes, grande parte de produção de diamantes no mundo passa pelas oficinas de lapidação israelenses. Costumes e tradições, né? Os hebreus eram orientados religiosos e civilmente pela lei de Moisés. Apesar de exílios e perseguições, eles perseveravam na herança cultural e espiritual. A família dos hebreus é de origem divina, sendo mais importante que o próprio indivíduo. Ter o mesmo sangue significava ter a mesma alma. O casamento no Antigo Testamento nem sempre foi o ideal por conta da poligamia. Abraão é um exemplo disso, Jacó, Davi, sem contar Salomão, que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. O exílio babilônico os israelitas foram curados da poligamia. No Novo Testamento já não encontramos nenhum caso de declaração poligâmica. Devido à esterilidade das esposas legítimas, o casal optava às vezes por ter filhos por intermédio de uma concubina. Foi o exemplo de Abraão e Agar, através do qual surgiu Ismael. Casamento misto era condenado pela lei de Moisés. O que é casamento misto? Com outros povos que não sejam israelitas. O casamento por levirato ocorria quando um homem morria sem deixar descendência. O que é esse casamento por levirato? O que acontecia? As heranças da terra de Israel eram dadas a famílias. Então, às vezes, quando um dos filhos de um casal se casava e morria antes de ter filhos, significava que ele não teria descendência. Portanto, a herança dele se perderia. Então, o irmão seria obrigado a casar com a cunhada. E os filhos que surgissem desta união seriam herdeiros do irmão falecido. É assim que funcionava o casamento por levirato. Os filhos são considerados herança divina, principalmente os homens. A esterilidade era considerada opróbrio e desonra. Lembra do caso de Ana, mãe de Samuel.
O direito da primogenitura era respeitadíssimo entre os israelitas. O filho mais velho cabia a porção dobrada dos bens. Com a morte do pai, assumia a responsabilidade da casa e as funções sacerdotais da família. O que significa isso? Vamos citar o caso de Esaú e Jacó, né? Teoricamente, eles eram filhos de Ismael. E a herança deveria ser dividida igualmente, mas não era isso. Por conta da primogenitura, a herança deveria ser dividida em 3 partes, cabendo ao primeiro filho 2 partes e ao outro filho uma parte só. Também tem uma questão da parábola do jovem que pediu herança ao pai. Por que ele pediu herança ao pai? Porque a herança dele seria menos do que da metade do irmão. Seria metade do que o irmão receberia. Então ele queria logo aproveitar e sair dessa esfera. Isso lança à luz muito claramente aquela parábola do filho pródigo, que vendeu, que destruiu a parte da sua herança, mas que voltou e pediu o pai para ser empregado, né? E o pai o admitiu como filho novamente, mas sem direito mais à herança, porque a herança passou toda para o primeiro filho. Amém? As filhas recebiam herança paterna se não houvesse nenhum filho varão. Elas eram sustentadas pelos irmãos, para que se encarregavam inclusive de seus casamentos se o pai tivesse morrido. Cabia ao pai ensinar aos filhos as primeiras letras e a profissão. A ociosidade não era tolerada na sociedade ibérica. Ninguém podia ficar sem fazer nada. As saudações no tempo bíblico consistiam em inclinação do corpo para frente, com a mão direita sobre o lado esquerdo do peito. Por causa das demoras rituais, Jesus ordenou aos seus discípulos: a ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10:4. Perante os magistrados e outras autoridades, era costume inclinar-se até a terra. O sepultamento consistia da lavagem rigorosa do corpo, sendo enrolado em lençóis impregnados de perfume. O sepultamento era no mesmo dia por causa do clima quente da lei mosaica, por conta de tornar os parentes impuros que tocassem no corpo. Impuros para os rituais mosaicos. Os túmulos dos pobres eram cavados no chão e os dos ricos eram cavados na rocha. O luto demorava 7 dias. As indumentárias dos judeus nos tempos bíblicos eram confeccionadas de algodão, lã, linho e seda. A principal peça do vestuário masculino consistia de uma túnica tecida de algodão, como é mostrado na foto. O sumo sacerdote tinha todo um aparato com midra, pedra ônix, peitoral, turim, urim, cinturão, tá? Para ministrar. O sumo sacerdote precisava estar vestido assim. As suas vestes tipificavam a glória e a santidade divina. As mulheres também usavam túnicas longas e ornamentadas. Quando apareciam em público, cobriam o rosto com um véu. As hebreias apreciavam pulseiras, anéis, pendentes e diademas. E, de uma maneira geral, os israelitas eram elogiados por sua modéstia, simplicidade e recato. As israelitas, melhor dizendo. Israel e os territórios palestinos hoje. Nós temos aqui a famosa faixa de Gaza. Se vocês virem, né, nos comentários, nos telejornais, é onde está havendo a guerra. A Cisjordânia, né, que é quase um B, né, formado por esse pontilhado, próximo ao Mar Morto, onde tem Hebron, Jerusalém, Malá, Nablus, na Cisjordânia, ok? Em gerais, entre os semitas, os nomes próprios significavam a vocação que uma pessoa havia recebido de Deus
ou alguma intervenção de Deus na sua vida, como nascimento providencial, mudança de vocação ou profissão por ordem divina. Assim, por exemplo, Isaac em hebraico significa Itzak, significa sorriso. Ele ri, porque quando Deus disse a Abraão que ele iria dar um filho, Sara começou a rir. Isaac, o único patriarca bíblico que não teve seu nome mudado. Também o único que não deixou Canaã. A pronúncia do seu nome em hebraico é o barulho que o sorriso faz. Não é exatamente uma tradução, assim uma onomatopeia, um barulho, como ha ha ha, né? Tentando imitar Isaac significa riso. Eu estou rindo. Yeshua quer dizer Deus é salvação, Deus salva. Moisés, Mosh, significa tirado da água. Quando uma pessoa mudava de profissão, de vocação por intermédio de intervenção divina, mudava também seu nome. Por exemplo, Abrão significava pai elevado. Quando Deus chamou para dar a origem ao seu povo, ele passou a se chamar Abraão, ou Abraão, que quer dizer pai de multidões. Jacó, ou Jacob, filho de Isaac. Deu-se coisa parecida, o nome de Jacó, o usurpador, que significa usurpador, mas depois que lutou com um personagem misterioso nos Val de Jaboque, saiu vencedor em seu nome e mudou para o nome de Israel. Israel quer dizer Deus forte. Então ele luta com Deus. Israel, homem, lutar com Deus. O novo nome de Jacó passou depois para a sua descendência e ficou chamado povo de Israel. Muitas vezes, ao se referir ao povo de Israel, a Bíblia fala simplesmente Israel. Quando se trata de uma pessoa, o povo de Israel também é chamado povo hebreu, ou ainda povo judeu. A palavra do judeu vem de Judá, que era o quarto filho de Jacó, o qual se tornou a tribo de Judá. A partir do cativeiro babilônico, a prática religiosa dos judeus passou a chamar-se judaísmo. O Shema, Deuteronômio 4:6, em termos de significado, né? O aprendizado da religião judaica. Isso é importante. No judaísmo existem 3 instâncias que primam pelo aprendizado e pelo cultivo da tradução mediante a memorização. A casa, Deuteronômio 4, de 6 a 9, 11, de 3 a 21, Números 15, de 37 a 41, Shema Israel. Deuteronômio 26, de 5 a 10, prédio histórico, sinagoga, então era a casa da família, a sinagoga, ou Beit Tefilá, casa de oração, Bet Knesset, significa muitos lugares. E em Nazaré, onde Jesus foi criado, Lucas 4,16, e em Cafarnaum, onde morava e atuava, Marcos 1:21. A escola sinagogal, que fazia parte do complexo da sinagoga. Babilônia, Jerusalém, cidade da Judéia e diáspora de Roma. Era conhecida como a Casa do Livro. As formas mnemônicas, ou memória, recordação, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, é o nosso Deus. São as tábuas da lei, os patriarcas, as matriarcas, os livros da Torá. São os dias da criação. São as vezes que Deus constatou ter feito bem a sua obra. No Novo Testamento é o nosso Deus. São as naturezas de Cristo. São as pessoas da Trindade. São os evangelhos canônicos. Os mandamentos da igreja. O 6 é o número do simples homem. 7 são os sacramentos da igreja. Isso, estamos falando da igreja católica, tá? Então, por último, Salmo 103,
102, o amor de Deus, Salmo 104. 103, louvor da criação, Salmo 105. 104, a presença de Deus em Israel. E Salmo 106, 105, confissão de Israel. Bom, agora então nós terminamos esse primeiro pedaço. Vamos falar mais um pouco no próximo vídeo. Eu espero que ele seja mais curto. Mas isso dá uma boa introdução para vocês conhecerem a verdade, o plano de fundo da Bíblia, né? O plano de fundo que é importante. Então, vocês, a partir dessa lição, têm todos os dados necessários, informações básicas para estudar a Bíblia e ter uma visão melhor, tá bom? Esse material eu disponibilizarei, também disponibilizarei um questionário com 10 perguntas, então vale a pena estudar, né, esse material e ouvir ele quantas vezes for necessário esse vídeo para você responder bem esse material. Esse material vai ser colocado, eu vou verificar se coloco no Drive do Google para vocês acessarem ou mando por WhatsApp. Vou colocar meu link do WhatsApp também aqui embaixo para vocês pedirem, ok? Deus abençoe. Até a próxima aula. E embora tenha sido uma aula longa, foi uma aula muito importante e muito bem ilustrada, tá? Apesar do material ser católico. Mas eu não achei um material tão bom assim no meio evangélico. Existem livros sim, mas não materiais disponíveis gratuitos. Então Deus abençoe quem fez esse material e Deus abençoe você que está a estudar a Bíblia nessa saga, né, de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Deus te abençoe. Tchau. Cada versículo ecoa um hino de amor. A Bíblia, nosso farol, guia-nos com fervor. Na oração sincera encontramos conexão, um diálogo vivo, uma profunda comunhão. As histórias de fé nos tocam e transformam. Em cada testemunho a esperança se reforma. Vem, juntos, vamos explorar essa narrativa de fé e esperança. Uma Bíblia de perspectiva na palavra sagrada.